Fala, doutores! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos bater um papo muito bacana, que é como criar iniciais, como criar documentos, como tirar o melhor proveito aqui do ChatGPT quando nós vamos criar uma peça, elaborar um texto ou fazer qualquer tarefa que a gente quer uma ótima resposta. Isso é, o desafio sempre do ChatGPT, das inteligências artificiais, é como a gente consegue conversar com elas de uma maneira que ela já entregue uma resposta o máximo dentro daquilo que a gente quer, para que a gente possa ter aí menos correções, ter mais agilidade, ter mais produtividade. E é isso que eu falo aqui nesse canal. Para os doutores que são novos aqui no canal, eu faço o convite para os doutores se inscreverem no canal. Esse canal é focado 100% no direito. Então, se o doutor ou a doutora aí também conhece outros advogados, profissionais aí também que trabalham com direito, estagiários, os correspondentes jurídicos aí, todos eles podem se aproveitar também. Então, se inscrevam no canal, não esqueçam, porque é muito importante eu entender se esse conteúdo aqui faz sentido para os doutores. Doutores, no último vídeo que eu gravei aqui no canal, nós falamos muito sobre as configurações do ChatGPT-4, quais são as novidades para 2025. Então, eu vou deixar também aqui abaixo para os doutores, depois desse vídeo, poderem assistir e entender como o ChatGPT funciona, porque aqui eu quero ir bem direto ao ponto, e aí pode ser que escape alguma coisa ou que os doutores fiquem um pouco confusos. Mas, doutores, como eu disse no começo, é muito importante a gente ter um bom conhecimento de prompt, e é muito importante, e tão importante quanto, a gente ter os nossos dados organizados na hora que a gente vai querer fazer alguma tarefa dentro de uma inteligência artificial, e o ChatGPT não é diferente. Os doutores vão entender quando a gente for fazer aqui uma inicial. Os doutores vão ver o poder aqui da ferramenta. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de documentação dentro de uma inteligência artificial, a gente tem dois caminhos. No ChatGPT, esses dois caminhos são bem aí distintos e bem simples de entender. Eu posso simplesmente colocar aqui, anexar um documento aqui, ou um relato dos fatos, e pedir para ele criar uma inicial. Ele vai criar. Ele vai criar esse inicial a partir do quê? A partir do conhecimento que ele já tem dentro da memória dele, entre aspas, e dependendo do meu prompt, ele não vai entregar essa inicial da maneira que eu quero, da maneira que é mais adequada aí, para a gente só fazer os últimos ajustes, conferir e enviar aí a inicial. Então, como que a gente faz dentro da mentoria lá, da mentoria DVBot? A gente cria os assistentes. Nesse exemplo aqui que eu vou dar para os doutores, eu vou criar um assistente, eu vou criar uma inicial, perdão, trabalhista. Então, nós vamos pegar aqui um assistente trabalhista. Qual que é a diferença quando a gente conversa com o assistente ou a gente conversa lá com o ChatGPT, que eu gosto de chamar ele de ChatGPT geral ou ChatGPT principal? É que aqui ele tem um prompt robusto que vai nos ajudar e ele tem também uma base de conhecimento interno específica. Então ele está atualizado com a CLT, ele está atualizado com a Constituição Federal e ele tem documentos ali que vai ajudar a gente na resposta. Mas, porém, contudo, não adianta eu não fornecer para ele os insumos, os dados corretos, os dados com robustez, para que ele já me entregue uma peça bem elaborada. Então, o que eu sugiro, e sempre falo para os meus mentorados, que tenham uma pasta com todos os documentos daquele caso, com todos os documentos daquela tarefa, com tudo que o doutor vai precisar, que a doutora vai precisar, para executar aquilo, seja um contrato, seja analisar um processo, ou seja, criar uma inicial, ou qualquer outro tipo de documento. Como eu disse para os doutores, essa ferramenta aqui ela já é treinada. Ela tem... Aqui eu estou entrando aqui nas configurações dela. Então aqui ela já tem um prompt robusto, como eu falei. Ó. Então ela não é o ChatGPT normal, entre aspas. Ela é um advogado com 25 anos de experiência, a personalidade, né? Especialista em direito trabalhista no Brasil, com enfoque exclusivo na defesa dos direitos dos trabalhadores, com um tom empático e acessível, porém técnico, garantindo a excelência na elaboração de peça, análise de processo, estratégia de audiência. Legal?
ele também trabalha em cima de um contexto, que é o contexto do que? Auxiliar o advogado especializado em direito trabalhista a elaborar peças processuais, revisar e analisar documentos relacionados ao processo trabalhista, enfim, e aqui também as habilidades que ele é capaz de fazer. Então, estou dando para o ChatGPT uma direção para ele trabalhar. Isso é o prompt. É a gente dar uma boa personalidade, incorporar uma personalidade nele, a gente ter um bom contexto para trabalhar, isso pode ser totalmente personalizado, e a gente dar as habilidades que a gente quer que seja destacada nele. E agora também uma boa prática que eu estou usando também nos meus prompts são as referências. Tá? Que ele tem referências aí de grandes pessoas aí, grandes autoridades no direito trabalhista no Brasil. Essa parte aqui, eu não vou entrar em detalhes, é mais a parte do menu, enfim, que os autores vão ver aqui em ação agora. Então, o que o assistente faz na prática? Ele economiza tempo, ele dá mais precisão e ele nos dá mais dinamismo. Isso, somado a um bom banco de dados que eu vou colocar aqui, os autores vão ver que já sai muito melhor. Qual que é esse banco de dados? Doutores, quando os doutores dão começar aqui, em um assistente que eu crio, que eu disponibilizo lá na minha mentoria, no meu acompanhamento, ele já vai dar para os doutores todos os documentos que ele é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer uma inicial, ele cumprimenta sua DVBot trabalhista, pronto para auxiliar com suas demandas jurídicas. Então ele já não é um chat GPT, entre aspas, normal. E aí a gente vem aqui, petição inicial, contestação, uma réplica, um recurso ordinário, um recurso de revista e o que a gente mais quiser colocar aqui. Mas vamos fazer aqui a inicial para os doutores verem como é bem mais simplificado do que ficar colocando documento por documento e aquela luta de prompt por prompt e aquele vai e volta toda hora. Então eu vou selecionar aqui, ó, petição inicial. Como ele tem um prompt otimizado, ele vai entender que ele deve trabalhar em cima de uma inicial agora. E ele vai pedir aqui os dados que ele acha relevante para poder criar essa peça inicial, eu digo no sentido de um rascunho, né, para a gente. Então ele quer o quê? Os dados do reclamante, os dados do reclamado é importante, o vínculo trabalhista, trabalhista empregatício que essa pessoa tinha, o motivo da reclamação, que é o relato dos fatos e tudo mais, os pedidos específicos. Só que aí, se cada vez a gente for fazer isso, vai também demandar tempo. Por isso que a ficha de atendimento é muito importante, a ficha de entrevista. Aqui eu estou fazendo no trabalhista, mas poderia ser imobiliário, inventário, o que for. Os doutores anotem num papel o que é mais relevante para os doutores começar a trabalhar no processo, criam um formulário e pedem para o cliente preencher, ou para um assistente, alguém preencher, e quando os doutores forem anexar aqui, já está tudo bem prontinho, que é o caso que eu pedi para o ChatGPT fazer, um aqui fictício para a gente. Essa ficha de entrevista trabalhista. Então, aqui eu já tenho o nome completo, eu já tenho os dados do reclamado, do reclamante, aqui, ó. Isso aqui é tudo fictício que o ChatGPT fez para mim. O endereço, o vínculo empregatício, a data de início, a data de fim, a ideia aqui que a gente já tem das funções desempenhadas por aquele funcionário. Então, nota que aqui eu não estou dando qualquer dado para o ChatGPT. Eu estou dando um dado já bem robusto para ele entender. Como ele é um advogado trabalhista por trás, a resposta vai vir muito melhor. O motivo da ação e por aí vai. E aqui nós temos as provas, que são os olerites, o extrato do FGTS, as conversas de WhatsApp, e-mails e por aí vai. Eu também poderia ter dado robustez, obviamente, e ter tudo isso dentro de uma pasta. Então, ao invés de eu simplesmente vir aqui e colocar pedaço por pedaço de documento e ficar trabalhando horas e horas, eu já tenho aqui a pastinha da nossa cliente fictícia no meu Google Drive. Ele sempre dá uma falhazinha aqui, mas é só a gente atualizar e solicitar aqui de novo que vai vir. Eu tenho a pasta aqui da Ana Cláudia Silva Mendes, que é a nossa cliente aí fictícia. Aqui eu poderia, volto a dizer, ter a xerox dos Olerite, os prints de WhatsApp, isso daria já muito mais robustez. Mas vamos em frente. Anexei o documento aqui, esse chat GPT, esse assistente e esse chat, essa conversa, ela já vai ficar já com uma robustez muito grande.
porque além da gente ter o prompt por trás, eu já selecionei que eu quero uma inicial e eu já dei para ele os dados que ele me pediu aqui. Ó. Quando eu envio esse documento, eu poderia ainda colocar aqui um prompt melhor, falar, cria essa inicial assim, assim, o caso é assim, dava para otimizar muito mais. Vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, para a gente não demorar tanto nesse vídeo. Mas olha aqui o que ele me respondeu. Com base nas informações fornecidas, vou elaborar uma petição inicial bem estruturada para representar a reclamante Ana Cláudia Silva Mendes contra a empresa Alfa Tecnologia Limitada. Segue o rascunho da peça. Ele já me deu uma peça aqui rascunhada. Então aqui ele já preencheu, já qualificou, já colocou aqui, ó, com o pedido de tutela antecipada, os doutores que são mais especialistas que eu sabem mais do que eu de tudo aqui. Ele já colocou aqui o dos fatos, que foi aquilo que ele já me pediu. Ele já entendeu aqui a questão do assédio moral, dos direitos não cumpridos, do direito. E ele vai continuar escrevendo aqui até ele entender que aqueles dados que eu coloquei, aquela robustez de dado, faz sentido aqui. Ó. Já colocou os artigos, claro que tem que ser conferido. Dos pedidos, lá tinha 6 pedidos, ele vai colocar os 6 aqui, porque lá na minha fichinha já tinha. Então ele já vem preenchendo para mim de uma maneira muito mais robusta do que só eu colocando um prompt. Mas eu quero ainda dar uma aprofundada aqui com os doutores em 2 pontos bem específicos aqui. Obviamente que aqui nós temos ajustes para fazer. Por quê? Porque cada advogado tem seu estilo de escrita, cada advogado gosta de uma peça um pouco mais robusta, outros são mais sucintos, outros têm uma linguagem X, outros têm uma linguagem Y. E é totalmente personalizado. Eu vou fazer 2 coisas aqui bem rapidinho. Ó. Aquele pedido inicial, né? Legal, anexei. Tá vendo que essa conversa toda está ficando aqui à minha disposição agora para sempre? Eu posso voltar nela e ir ajustando? Então, por exemplo, dos fatos, vai, que é uma coisa bem aqui relevante, ou dos pedidos, deixa eu ver aqui, ó, do assédio moral. Vamos supor, do assédio moral. Aqui, ó, a reclamante foi submetida a assédio moral por parte de seu superior hierárquico, que reiteradamente fazia comentários depreciativos em público, causando constrangimento e abalo emocional. Um pouco fraco, né? Uma argumentação um pouco fraca. Se eu quiser dar uma robustez a essa parte aqui, basta eu vir aqui, ó, marcar esse texto e colocar assim, ó, escreva com mais robustez e usando técnicas de persuasão. Vou escrever rápido aqui, acho que até está errado aqui o português, mas não tem problema. Usando técnicas de persuasão para convencer o juiz. Eu vou dar essa daqui, ó. Seja objetivo, mas não deixe nenhum detalhe de fora. E eu faço isso daqui, ele reescreve aquela parte ali do jeitinho que eu quero. Eu poderia simplesmente vir aqui, ele está escrevendo embaixo, né? Aqui, ó. Segue reescrita com maior robustez e persuasão para a sessão sobre, porque ele divide a peça em seções. Assédio moral, utilizando técnicas que destacam a gravidade dos fatos e reforçam a importância da reparação. Olha a diferença daquilo que estava escrito. Já ficou maior, já ficou mais elaborado e já deu muito mais robustez. Rodrigo, quero inserir uma jurisprudência. Pega ali a jurisprudência, existem várias ferramentas para isso. Hoje o ChatGPT também é uma excelente fonte de busca de jurisprudência. Já gravei um vídeo aqui que fala isso, aqui no canal. Olha que interessante. Já ficou outra peça, muito mais robusta e muito mais persuasiva, por exemplo. Rodrigo, eu gosto de uma coisa mais curta, por fim, totalmente personalizada. Aí eu vou pedir para ele incluir na peça, inclua na peça, ele vai reescrever tudo de novo, e os doutores simplesmente vêm conferindo de cima a baixo e vêm personalizando da maneira que os doutores querem. Olha o poder dessa ferramenta na mão de um especialista em qualquer tema do direito. Ele consegue ter criatividade, o auxiliar de escrita e mas muita agilidade naquilo que ele faz. Agora os doutores vão ver o finalzinho aqui, como é interessante.
Aqui os doutores viram que ele fez um cálculo de todo o processo aí, né? Eu não sou especialista, mas ele deu aqui um valor da causa de R$50 mil. Só que aí, é muito interessante a gente também fazer sempre, é perguntar para ele de onde ele tirou isso. De onde você tirou esse artigo? De onde você tirou esse cálculo? De onde você tirou isso? Para a gente entender e ir corrigindo ele também à medida do tempo que ele vai nos entregando alguma resposta que não seja verdadeira, digamos assim, ou atualizada. Quanto mais os doutores forem utilizando, mais ele vai ficar inteligente, porque ele vai entendendo como que o doutor gosta, que a doutora gosta que ele responda. É totalmente personalizado. Olha como está ficando robusta essa peça aqui. E eu não sou advogado. Mas olha só, já deu outra cara aqui na parte do assédio moral. Olha aqui. Então, para quem é especializado em escrita jurídica, para quem é especializado nisso, isso aqui é muito, mas muito poderoso. Aí, esses 50 mil aqui, eu tenho uma dúvida. Como que ele chegou nessa conta aqui? Eu vou pedir para ele me explicar. Me explique como chegou no cálculo do valor final da ação. Vamos entender como ele faz a conta. Olha o poder disso daqui. O cálculo do valor final da ação foi feito com base nos pedidos formulados, que foi o que a gente pediu, levando em consideração os valores estimados para cada item devido para a reclamante. Segue a explicação detalhada de como se chegou no valor. Primeiro salário foi em setembro de 2023, R$ 3.200. Como o mês foi trabalhado integralmente, presume-se que o valor corresponde ao total de 3.200. O aviso prévio é indenizado, que é a base do cálculo, né, de um salário mínimo, o reclamante foi mais 3.200. Aqui, férias vencidas, mais um terço. Ele fez aqui, ó, a reclamante tinha direito a um período completo de férias não usufruída, ele incluiu as férias proporcionais, ele fez o cálculo. Os doutores são especialistas, me digam aqui abaixo se ele acertou. Cálculo 3.200 dividido por 12 vezes 9 dá 2.400, um terço constitucional, R$800, total 3.200, e aqui ele vai, o 13º proporcional, e ele vai explicando como ele chegou naquela resposta, o adicional de salubridade e os danos morais, com base na jurisprudência trabalhista e considerando a gravidade dos fatos de assédio moral, foi sugerido o valor de 50 mil com caráter reparatório e pedagógico. Total estimado, 89.281,07. Observação importante. O valor final é uma estimativa e pode sofrer ajustes durante a tramitação do processo, especialmente em itens à prova como insalubridade e danos morais. Os doutores que são especialistas, obviamente, conseguem corrigir isso aqui, simplesmente vindo aqui e colocando aqui, ó, o mouse em cima e vai corrigindo ele aqui nos cálculos. É bem simples. E também ele vai aprendendo durante o tempo como calcular isso melhor. Eu nem sei se está certo, sou muito sincero aqui. Mas os doutores notam, a ideia desse vídeo aqui é basicamente essa. Olha a facilidade que os doutores têm de ter uma peça robusta, de ter uma inteligência artificial por trás, ajudando, organizando seus documentos certinhos, os doutores vão ter excelentes respostas. E pode ser feito tanto nas ações trabalhistas, como num processo, por exemplo, imobiliário. Para isso, a gente tem um ADVBot imobiliário. Ah, Rodrigo, eu trabalho dentro do previdenciário. Os doutores podem construir também o seu assistente previdenciário, totalmente personalizado, com o menu personalizado, com a base de conhecimento ali personalizado, com o modelo de peças que os doutores já usam aí 100% personalizado, ou podem utilizar os que eu já criei e que dou aí na minha mentoria ADVBot Pro, que eu ensino os doutores do zero, desde a criação da conta até a criação do seu primeiro ADVBot personalizado para o seu escritório. No nosso banco de prompts, a gente tem mais de 20 assistentes criados. Eu crio assistentes novos todos os dias aí, 3 vezes por semana, eu acabo subindo um assistente novo, como assistente advogado de família, advogado previdenciário que eu falei, né? Autismo e por aí vai. E eu deixei tudo explicadinho aqui nesse vídeo, doutores, que está aqui abaixo deste vídeo aqui na descrição. Os doutores têm acesso a esse vídeo.
que eu gravei mostrando por dentro. A gente tem uma área de membros exclusiva com um curso de ChatGPT do zero, desde a criação da conta até a criação do seu primeiro ADVBot. Os doutores vão ter acesso, como bônus, a todos os ADVBots que eu criei. Os doutores vão ter também uma mentoria individual direto comigo, treinando o seu escritório, treinando o doutor e a sua equipe dentro da ideia de introduzir o ChatGPT. E uma live por semana, que é o que eu chamo de suporte prêmio, onde os doutores vão poder tirar dúvidas, vão poder falar comigo e participar do nosso grupo VIP, que hoje já conta com mais de 80 advogados no Brasil inteiro. Doutores, eu vou ficando por aqui. Eu sei que sempre falta alguma informação, fica alguma dúvida aí, né? Quando a gente faz um vídeo. O tempo aqui no YouTube realmente é mais corrido, mas eu vou deixar aqui abaixo, não só o meu WhatsApp para tirar qualquer dúvida, o link da mentoria para os doutores aí, dar uma olhada no vídeo agora depois, sejam muito bem-vindos aí os doutores que vão entrar para a mentoria, e também um grupo que eu tenho no WhatsApp gratuito, onde eu aviso de novos vídeos aqui do canal, passo ali conteúdos ricos, novidades do mercado aí de inteligências artificiais focadas no direito, e vai ser um prazer ajudar os doutores aí nessa caminhada. Legal? Eu deixo aqui um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.